Boa noite, caros ouvintes. Está começando, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1032. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos do meu amigo grande Michel Silva, olha ele aí, firme e forte. Quero agradecer à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a esse povo todo que manda mensagem, que as mensagens que nós recebemos aqui, algumas delas do dia 29 do mês passado. Fátima Cardoso, boa noite, doutor Paulo, boa noite, Fátima, tudo bem com você? Meu grande amigo Zé Roosevelt Matos, fazia tempo que ele não mandava uma mensagem, né? Zé, boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem, muito bem, agradeço. Cada um na sua casa e Deus na casa de todos. Ele mandou uma mensagenzinha dentro de um coração. É isso aí, Zé, grande abraço. Estava com saudade, meu amigo. Marlene dos Reis, nossa querida amiga, gratidão sempre. Como é bom a gente ser lembrado todos os dias de sermos gratos a Deus, né? Que linda a mensagem, sempre linda a mensagem da Marlene e da gente, que faz com que a gente reflita sobre gratidão, assim como a Angelina Lima. Boa noite, doutor Paulo, gratidão pela catequese maravilhosa. Vamos agradecer a Deus porque é obra dele, né? Não é minha. Nós somos instrumentos. Como diria uma coordenadora dos nossos encontros, quando tínhamos o querigma, somos apenas instrumentos, instrumentos imperfeitos nas mãos de Deus. É ele quem faz a obra. Um toquinho de vela, um pedacinho de barbante, por si só não tem grande significado. Mas faltou a luz, aquele toquinho de vela ajuda pra caramba, né? Quantas e quantas vezes, aqui na nossa região, aqui, apesar de ser um bairro muito bom, por ser término de uma determinada região e o começo de uma outra região, a corrente elétrica que vem para cá, ela tem suas dificuldades, né? As dificuldades técnicas, que eu não vou entrar em grandes explicações. A região que eu moro, o pedaço onde eu moro, ele é limite. Então, esse limite de bairro para o outro e de região para outra, por ser mais para baixo, a fiação tem um determinado problema, a corrente termina num determinado ponto. Então, é mais complicado. Então, aqui, para acabar a força, é muito fácil. É só chover que acaba a força. Incrível, né? Choveu, acabou a força. Choveu forte, acabou a força. Então, quando você está acostumado a ter tudo na mão, acabou a força, você fala, e agora? E geralmente é à noite. Então, aquele toquinho de vela ajuda e ajuda muito, né? Que aí você não tem mais os recursos para que a eletricidade nos traz, né? Então, é importante a gente ter essa mentalidade de quem faz a obra é Deus. E se graças a Deus a catequese está indo bem, é para a honra e glória de Deus, para que Jesus seja glorificado, amado e obedecido, para que todos nós possamos compreender o porquê e o para que nós estamos aqui, e que tenhamos um sentido de urgência. Qual o sentido de urgência? Nos voltarmos para Cristo, sermos de Cristo, conseguir, pelo poder de Deus e pelo nosso esforço humano, através da ação do Espírito Santo, uma vida de santidade para podermos ir para o céu. Porque o mundo está vivendo de costas para Deus no pecado. E se uma pessoa morre no pecado, sem se arrepender, até no último instante, essa pessoa escolheu passar a eternidade longe de Deus. Porque a nossa alma é imortal. Nunca se esqueça disso. O nosso corpo morre, mas um dia o nosso corpo vai ressuscitar. Quando Jesus voltar na glória, a segunda volta de Cristo, quando ele voltar na glória, ele vai vencer o anticristo, o último anticristo, aquele que vai se levantar de forma extremamente orgulhosa contra Deus e vai querer destruir tudo que Deus fez por nós na nossa sociedade e vai querer montar uma sociedade onde o demônio vai ser adorado,
Só que o demônio não vai se mostrar feio, ele vai se mostrar legalzinho, bacaninha, mas no fundo é o próprio demônio. Como o pecado nunca se mostra feio, ele sempre se apresenta de uma forma bonitinha e atraente. Então, quando Jesus voltar na glória, ele vai destruir o anticristo e estabelecer definitivamente aqui o reino de Deus. E aí o nosso corpo ressuscita. E ao ressuscitar, se une novamente com a nossa alma, que é imortal. Aí teremos novos céus e nova terra. Nova terra e novos céus. E o nosso corpo será um corpo glorioso, assim como o corpo de Cristo, depois da sua ressurreição. Mas agora, se você passa a vida inteira de costas para Deus, Deus te dá uma vida inteirinha para você reconhecê-lo, amá-lo e aceitá-lo. Deus, na sua infinita providência, toma conta de tudo, promove todo tipo de meios para você se converter, entrega para você capacidades humanas e capacidades sobrenaturais, e a gente se recusa a viver para Cristo, assim como o demônio se recusou. Terminantemente, nós passamos a viver uma vida determinados a negar a Deus, a negar o direito que ele tem sobre nós, o amor que ele tem por nós, a salvação que Jesus realiza em nosso favor. Nós recusamos isso o tempo inteiro. Essa sociedade está vivendo desse jeito. Então, essa sociedade não só permite que grandes injustiças aconteçam, que grandes violências aconteçam, que grandes guerras aconteçam, mas o que é pior de tudo isso, a vida eterna longe de Deus, o inferno. Então, a importância da gente, da evangelização, da catequese, está em você ser de Deus. Sabe, no mínimo, pelo amor de Deus, não correr o risco de ir para o inferno. No mínimo, gente. E até isso nós, como sociedade, abrimos mão. Não acredita mais no inferno, e se acredita que o inferno existe, não acredita no demônio, além de não acreditar no demônio, acredita que o inferno está vazio, que isso tudo é um mito, que isso tudo é uma invenção, que isso tudo são meios de controlar o povo. A igreja usaria isso para controlar o povo. Gente, essa visão contra a fé, contra aquilo que a fé nos ensina, contra o amor que Deus revela a partir da nossa compreensão do que nos revela a virtude da fé, é brutal. Então é necessário que a gente realmente arregace as mangas e trabalhe em favor dos nossos irmãos. Tem muita gente que está presa a essas visões muito distorcidas do que é fé. Daquilo que a fé nos provê e aquilo que a fé nos pede e aquilo que a fé nos ensina. Eu acho interessante isso pelo seguinte, quantas e quantas vezes as pessoas confundem fé com fábula. E aqui eu quero trabalhar nesse programa de hoje justamente esse ponto, porque nós somos muito atacados como católicos e como cristãos em razão da nossa fé. Você pega um monte de ateus, de materialistas, que falam, não, isso aí, a religião é tudo igual. Toda religião é igual. Toda religião traz uma história bonita. Toda religião traz por trás uma moral e um bom comportamento. Gente, não é isso. O catolicismo não é uma história bonita. Não é um mito que foi criado. Por que não é um mito? Porque o catolicismo, ele tem tudo isso. Ele tem todas essas maravilhas que são apresentadas, propostas de vida que são apresentadas, mas há atrás disso tudo um testemunho. Testemunhos. Milhares e milhares de testemunhos. Aqui é o ponto também que diferencia o catolicismo, o cristianismo católico, de todas as outras religiões. E eu respeito todas as outras religiões, e nós devemos respeitar todas as outras religiões, porque todas as outras religiões, quando buscam a Deus, porque tem religião que não busca a Deus. E aqui eu não quero entrar muito nesse tema, porque isso é bem mais lá na frente. Mas
Tem religiões que buscam a Deus, mas é um buscar humano. É o ser humano buscando descobrir quem é Deus, descobrir se Deus existe e tentar se conectar com Deus. O catolicismo não. O catolicismo é Cristo que se faz homem, Deus que se faz homem, para resgatar a humanidade que estava presa ao pecado e separada de Deus e religar a humanidade a Deus. Veja, então, é completamente diferente. Por isso que fala que a única religião verdadeira é o catolicismo. Porque foi o próprio Cristo quem religa a humanidade com Deus. E Cristo age no mundo hoje através dos sacramentos da igreja, que ele, Jesus Cristo, instituiu. Não é que nós somos melhores que os outros. Então, esse é o primeiro passo. E o mais importante, que diferencia a religião católica de todas as outras denominações que pretendem uma religação ou uma ligação com Deus. O único capaz de nos religar a Deus depois do pecado é Jesus Cristo, porque é Deus que se faz homem. Então, quem me garante isso é a virtude da fé. E aqui não há um desprezo aos outros. Aqui não há um desprezo a qualquer outra tentativa humana de se reconectar com Deus, que são as outras religiões. São tentativas humanas de se conectar ou tentar reconectar-se com Deus. Isso quando as pessoas dessas religiões acreditam que haja uma separação. Porque tem muitas religiões que tentam se conectar com Deus, que não concebem o pecado como separação. Os pecados que nós realizamos e nós vivemos nos separa de Deus. Tem um monte de gente que não acredita nisso, porque não vive debaixo da virtude teologal da fé. Outro ponto que eles toda hora falam, e isso é uma coisa que me deixa tão triste, porque é tão simples e, ao mesmo tempo, é tão triste. Todas as religiões são iguais. No fundo, são histórias bonitas e conceitos bonitos. Gente, catolicismo nunca é uma história bonita. Não confunda catolicismo com as religiões pagãs. As religiões pagãs são histórias bonitas. Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, aquelas religiões de Roma e dos gregos. Então, você tinha um ideal humano de um guerreiro. Veja, eles precisavam ter ideais humanos, eles precisavam cultivar virtudes humanas e ideais humanos. Então, aqueles grandes povos, aqueles grandes impérios, eles cultivavam essas realidades. Veja, o grande guerreiro era uma figura extremamente importante nesses grandes impérios. Só que não existe um grande guerreiro perfeito. Não existe o guerreiro que é absolutamente perfeito. Tanto para os romanos, que eram um império que vivia da força dos seus exércitos, que dominavam outros povos a partir da força dos seus exércitos. Então, o culto a este soldado era algo muito forte para eles. E eles buscavam um ideal, porque ele não vai cultivar, o homem não vai cultuar, não é cultivar, ele não vai cultuar algo que seja simples. Ele tende a cultuar algo que seja grande, que seja maior que ele. Então, criaram-se os mitos. E mito é história. Você pega, por exemplo, o deus Hermes, ou Mercúrio, é o deus da guerra. Quem que é Hermes? Tanto para os romanos quanto para os gregos, Hermes e Mercúrio. É o homem forte, capaz, inteligente, veloz, poderoso e um grande guerreiro. Ele era perfeito. Então, criou-se, o ser humano necessita criar algo, enxergar algo nessa criação que seja maior que ele. Veja, isso é um indício bacana. Eu vou te explicar por quê um pouquinho mais lá na frente. Quando a gente quer algo maior que a gente, isso faz parte de todos nós. Nós ansiamos, na realidade, o ser humano anseia por algo que seja mais do que ele mesmo, por algo que esteja além dele mesmo. Então, esse anseio por algo que esteja além do próprio ser humano, ou mais forte que o próprio ser humano, é comum a toda a humanidade. E a partir desse anseio humano,
criou-se esses super-heróis antigos, como se fossem deuses. E aí, aqueles povos cultuavam esses deuses. Mas é uma criação humana. É um desejo humano que foi construído de tal forma que fez-se uma figura mítica, que não existe, mas que para aqueles homens passou a ser um deus. Então, aqueles homens criaram esses falsos deuses e cultuavam esses falsos deuses. Porque é necessário, o ser humano, ele necessita adorar. Você percebe? Isso é natural do ser humano. Se você analisar todas as raças de todos os lugares, de todos os tempos, sempre há o culto a algo. Porque o ser humano, ele necessita disso. Faz parte do ser humano ter essa capacidade de adoração. Nós fomos criados por Deus com essa capacidade de adorar. E a tendência humana de adorar é sempre adorar algo que seja muito acima de nós, além de nós. Faz parte do ser humano. Só que isso precisa ser bem dirigido, porque senão o ser humano começa a criar ídolos. Então, essas religiões pagãs, desde os tempos antigos como dos tempos atuais, são ídolos que o ser humano cria para que o próprio ser humano, nessa necessidade natural da humanidade de adoração, adore algo que ele, ser humano, criou na sua imaginação, maior do que ele mesmo. Então, Roma, vamos voltar para Roma e Grécia. Existia lá, as mulheres gregas eram mulheres muito bonitas, e o ser humano, ele ama a beleza, ele é atraído pela beleza. Então, a beleza é admirada, mas quando você vai olhar a beleza de um ser humano, você percebe que tem limites naquela beleza. A primeira vez, vamos pegar um exemplo assim, o rapaz olha para uma menina, e ela é uma menina muito bonita, né? Veja, isso é normal, gente. Graças a Deus, Deus nos criou assim. O homem se sente atraído pela mulher, que coisa linda, e a mulher se sente atraída pelo homem. E quanto mais belo for o homem, mais bela for a mulher, mais essa atração é forte. Isso é natural do ser humano. Só que aí você começa a analisar a beleza, porque o ser humano pensa, o ser humano questiona, o ser humano... É bonita a ação humana. O ser humano, ele começa a olhar para a beleza como uma realidade, não como uma virtude que alguém tem. Ele começa a querer analisar a beleza, porque aquilo faz parte do ser humano, é a capacidade racional do ser humano, a razão. Ele pergunta o porquê das coisas, o para quê das coisas, o que é este ser, o que significa esse ser. Veja, o desejo do ser humano em relação a saber o que são as coisas é próprio e caracteriza o ser humano. O bicho não tem esse desejo. O bicho tendo comida e tendo a fêmea para procriar e lugar para se defender e lugar para se esconder, a vida dele está perfeita. Ele não fica perguntando por que o sol é amarelo. Ele não sabe nem o que é o sol. Por que o sol esquenta? Por que de uma parte do período que a gente vive tem luz, que é o dia, e outra parte do período que a gente vive não tem luz, e é a noite? O bicho, ele não tem esse tipo de questionamento. Tem os bichos que dormem de dia e acordam de noite, e tem bichos que acordam de noite e vivem de dia. Percebe? Mas ele não questiona o que é o dia, o que é a noite. O bicho vive pelo instinto. O ser humano vive também pelo instinto, mas a capacidade de inteligência do ser humano vai muito além da capacidade instintiva do ser humano. O ser humano deseja saber o que são as coisas. Ele tem desejo profundo de descobrir o ser. Vamos escrever isso? O ser humano tem um desejo natural, profundo, que vem da razão. Razão. Inteligência é mais do que resolver problema. A inteligência verdadeira que todos os seres humanos têm vai além da resolução dos problemas.
um homem e uma mulher inteligentes não são homens e mulheres que se adaptam a resolver problemas. Isso o bicho também faz. A verdadeira inteligência está na descoberta da raiz dos seres, do ser. O que é a garrafa? E na medida em que eu vou entendendo o que é a garrafa, eu vou dominando o uso da garrafa. Então, é lindo esse tipo de coisa maravilhosa. Então, aqueles antigos gregos, eles olhavam aquelas mulheres bonitas e só que eles percebiam que, por mais belas que elas fossem, e havia uma série de mulheres lindas na Grécia, aquela beleza física tinha limites. Se a pessoa olhasse de perto, ia perceber que aquela beleza física não era totalmente perfeita. Tinha alguma coisa que estava fora de um conceito maior de beleza. Onde é que está esse conceito maior de beleza? Como é que eu sei que uma pessoa é mais bela que a outra? Você percebe? Você está andando, você está assistindo um filme. Aí aparece uma atriz que é bela. Aí depois aparece uma outra atriz que você considera mais bela que a outra. Onde é que está o parâmetro para definir beleza? Onde é que está esse parâmetro? O que é a beleza perfeita das formas do corpo humano? Veja, então esse parâmetro é algo que o ser humano tem dentro de si. Ele sabe o que é belo. Vem de Deus, né? Vem de Deus. Então, e ele começa a perceber que esse parâmetro que ele sabe o que é belo não combina com todas as pessoas. E ele percebe que tem muitas pessoas que são belas, mas cada uma dessas belezas não são perfeitas e cada uma tem um aspecto mais marcante. E o ser humano começa a perceber que a beleza ela abrange um conceito mais profundo, né? Então, esse conceito mais profundo, essa realidade mais profunda sobre a beleza, esse parâmetro de beleza perfeita, deve pertencer a quem? A um deus ou a uma deusa. Então, a deusa da beleza era Vênus, para os gregos. Só que não existe Vênus. Quem criou a deusa Vênus foi a imaginação do ser humano. Por quê? Constatando que existem várias facetas de beleza e que todas essas facetas de beleza devem, de alguma forma, indicar para uma grande beleza perfeita. Você compreende? Você tem uma multiplicidade de belezas, cada uma com seus limites e cada uma apresentando um aspecto mais bonito que a outra. Você conclui que não é possível que a beleza seja só vinda da gente. Deve haver um ser que dá essa beleza para os outros seres. E este ser é Deus, que é infinitamente belo, perfeitamente belo. Porque você percebe que a beleza não nasce com a pessoa só, a beleza não vem da pessoa só. Porque tem pessoas que são belas e tem pessoas que não são belas. Tem pessoas que, para dentro do nosso parâmetro, são belíssimas. E tem pessoas que, a partir do nosso parâmetro, são feias, muito feias. Então, a beleza como virtude, como algo, não vem só da gente. Essa beleza, de alguma forma, foi dada a cada um de nós. E já que essa beleza, de alguma forma, foi dada para cada um de nós, alguém deve ser sumamente belo e capaz de dar essas belezas. E capaz de fazer com que as pessoas possam nascer também belas. Então, alguém sumamente belo é um Deus. Só que quando você não tem a revelação de quem é Deus, você cria no seu desejo de adorar um Deus falso. Dá para entender, gente? Isso é muito importante. Muito, muito importante isso. Então, esses romanos e esses gregos, de certa forma, compreenderam que deveria existir um Deus ou uma deusa que distribuísse beleza, porque a beleza não vem só do ser humano, porque tem ser humano, a beleza no ser humano tem limites. A beleza no ser humano tem data para acabar. A beleza no ser humano
é limitada. Mas se existe beleza, é porque deve ter alguém que é sumamente belo. Veja, o raciocínio tem certa lógica, e muita lógica, e tem certo, e de certa forma está correto. Acontece que essa lógica de chegar a Deus a partir desse tipo de pensamento, ele é importante, porque o nosso racional está funcionando, mas não pode haver uma deusa e um Deus. Não pode haver dois deuses. Porque se há dois deuses, ou três deuses, ou quatro deuses, ou uma infinidade de deuses, na realidade eles não são deuses, porque o Deus verdadeiro não tem limite. Não tem limite de quantidade de beleza. O Deus verdadeiro não tem limite de quantidade de sabedoria. O Deus verdadeiro não tem limite de quantidade de poder, de força, de amor, de perdão. Então, se há dois deuses, espera um pouquinho, então, aqui há um limite. Esse Deus aqui tem uma coisa que o outro não tem. E vice-versa. Então, nenhum dos dois podem ser Deus. Porque o verdadeiro Deus, o racional humano, conclui de forma muito lógica e muito acertada que tem que conter em si mesmo a perfeição de tudo, inclusive da vida. Porque é ele quem dá para a gente a vida e tudo aquilo que vem junto com a vida. A beleza, a inteligência, a força. Mas para ele poder fazer isso, ele tem que ter a vida em si mesmo. Ele não pode ter sido criado. Ele existe. E além de existir, e além de ser, ele possui tudo, todas as perfeições, e é capaz de distribuir algo dessas perfeições para quando ele gera vida em outras criaturas. Então essa lógica é fantástica, é real, é a lógica de Aristóteles, de Platão, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho. Então, isso é o fato racional do ser humano conquistar a consciência de que existe um Deus. Mas esses gregos e esses romanos, eles estavam tateando nesses pensamentos. Os gregos estavam muito além dos romanos. Então, os gregos já haviam concluído que não pode haver dois deuses, só pode haver um Deus só. Os romanos ainda cultuavam muitos deuses. A cada beleza era considerado um Deus, a cada força, a cada situação de força era considerado... Então, eles criavam deuses. Só que Jesus não foi criado pela nossa inteligência, não foi criado pela nossa necessidade de adorar. Jesus é Deus que se faz homem. Então, a virtude da fé me garante essa realidade. Jesus é Deus que se faz homem. Não fomos nós que criamos Jesus. E outra, Jesus, ele tem testemunhos. Os apóstolos são testemunhos de Jesus. Eles são testemunhos de que Jesus foi morto numa cruz. E 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Não existe religião nenhuma, ou Deus nenhum nesse mundo, de religiões pagãs, que tem isso. São histórias, no fundo, as religiões pagãs são deuses criados pelo ser humano, pela necessidade que o ser humano tem de adorar algo ou alguém, de encontrar algo que vai além dele mesmo. Só que Jesus não é fruto dessa necessidade do ser humano de adorar algo que vem além dele mesmo. Jesus é o próprio Deus que se manifesta para a humanidade. E como é que a gente sabe? A gente sabe pela virtude da fé, mas a virtude da fé é corroborada pelos testemunhos da igreja. Então, os apóstolos, a virtude da fé não é algo que está no escuro, algo que só depende da ação de Deus. Não. A virtude da fé é corroborada por sinais importantes. Os milagres de Cristo são sinais que corroboram a virtude da fé, que confirmam que Jesus é Deus que se faz homem. O ser humano necessita desses sinais para compreender e aceitar. A aceitação não é uma aceitação assim, no escuro e totalmente no escuro, senão se torna imaginação. Deus não é imaginação. Os falsos deuses são frutos da imaginação. Não existe um testemunho de alguém
que conversou com Vênus, um ser humano que teve uma conversa com Vênus. Existem histórias, mas não existe um governador da província lá de Roma que teve um diálogo com Vênus. Mas você tem o testemunho de Pilatos, que era o representante de Roma no tempo de Jesus Cristo. Você percebe? Não tem um testemunho de alguém que teve uma conversa profunda com o Deus Shiva dos hindus. Não existe. A ideia do Deus Shiva é uma ideia, é um conceito, é uma história, é um mito. Mas eu não conheço ninguém, e você também não conhece, que tenha tido uma relação direta com o Deus Shiva. Olha, o Deus Shiva eu toquei na mão do Deus Shiva. O Deus Shiva veio, tocou uma ferida e curou a minha ferida. O Deus Shiva tocou os meus olhos que eram cegos e os meus olhos passaram a enxergar. O Deus Shiva, respeito profundamente a crença daqueles milhões de pessoas que têm em Deus Shiva um Deus. Só que ele não é Deus, ele é o fruto de uma história. Alguém que tem um determinado comportamento que possa ter existido ou não, assim como nos mitos gregos e romanos, e este alguém foi elevado pela imaginação da humanidade daquela época ou daquela região a uma condição divina, fazer coisas que os homens não são capazes de fazer. E a partir do momento que aquela história foi criada falsamente, a partir da imaginação, as pessoas passam a cultuar aquele Deus que foi construído a partir da imaginação de uma multidão. Só que Jesus não é algo que foi construído a partir da imaginação de uma multidão. Jesus tocou os olhos do cego e o cego passou a enxergar. Veja, a Bíblia me mostra isso. Os documentos que conferem que Jesus existiu. Há documentos que conferem que Jesus existiu num determinado momento e esse Jesus teve uma ação, teve um ensino e uma série de pessoas se relacionaram com esse Jesus. E essas pessoas que se relacionaram com Jesus são capazes de ir pelo mundo e testemunhar como é que foi a relação dessas pessoas com este Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Você percebe? Então, isso é muito importante. Isso é uma realidade palpável. Aqui, acho que eram os Incas, ou os Maias, eu não me lembro direito. Eu não sou especialista em outras religiões. Eu estudei razoavelmente sobre outras religiões, justamente por causa desses conceitos aí de mito e tudo mais. Aqui na América Latina, eu acho que era no México, eu não sei se eram os Incas ou no Peru, eu não me lembro qual que é, desculpa, eu não me lembro qual que é a civilização. Eram os Maias ou os Incas. Eles adoravam uma serpente. Uma serpente. E essa serpente tinha poderes mágicos, forças mágicas e tudo mais. Veja, isso é um mito. Só que em nome deste mito, eles ofereciam para essa deusa serpente coração pulsante de seres humanos, de jovens. Então eles matavam o jovem, eles prendiam o jovem numa mesa de pedra, abriam o peito do jovem com uma faca, quebrava o osso, arrancava o coração pulsando e oferecia para essa falsa deusa. A que ponto chega o distúrbio do conceito, da idolatria? O verdadeiro Deus alimenta a humanidade. Jesus se fez pão, morreu numa cruz e se ofereceu por nós. E deu o seu corpo para que a gente pudesse mastigar o seu corpo. O que é a Eucaristia? Senão realmente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E toda vez que nós comungamos
em estado de graça, nós estamos comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Cristo falou, Evangelho de João 6, isto é o meu corpo, e o meu corpo é uma verdadeira comida, e o meu sangue é uma verdadeira bebida. O Deus verdadeiro alimenta a humanidade. Os falsos deuses se alimentam da humanidade. Então eles faziam esses sacrifícios para esses deuses que a imaginação deles havia criado, porque eles precisavam adorar algo, porque senão eles não conseguiriam sobreviver à angústia da solidão, da tristeza, da morte. Então, o ser humano precisava criar algum tipo de deidade para justificar a sua existência, porque o ser humano precisa, necessita de algo que esteja muito além dele, para poder entender a ele mesmo. Então ele vai criando falsos deuses. Então, a idolatria é terrível por causa disso. Porque a idolatria chega num determinado ponto, que é adorar falsos deuses, que chega ao ponto da insanidade. Sabe? Veja, quantos casos nessas religiões todas antigas, de oferendas de seres humanos para aplacar a ira dos deuses. Veja, então a visão que esses seres humanos tinham de Deus era a visão das potências humanas elevadas à milésima capacidade. Então, se o cara era um grande guerreiro, o deus Hermes é o maior guerreiro que possa existir. Então, é um deus que a gente deve cultuar. Se eu tenho raiva, o deus da raiva é o deus que tem a maior raiva possível. Percebe? Mas são capacidades humanas que são elevadas a uma determinada altura, que não são reais. Só que Cristo não é isso. Cristo é Deus que se faz homem. E outra, há testemunhos, milhares e milhares de testemunhos de seres humanos, como eu e você, que conheceram Jesus. E tem milhares de testemunhas de seres humanos que não conheceram pessoalmente Jesus, mas tiveram sua vida totalmente transformada por Cristo e seu poder. Por isso a importância dos milagres, a importância dos santos, a importância dos doutores da igreja, a importância dos apóstolos. Os apóstolos não só ensinaram aquilo que aprenderam com Jesus. Os apóstolos testemunharam para o mundo que Jesus não é um mito, porque eles viram Jesus morrer e viram Jesus ressuscitar. Os apóstolos, a condição para ser apóstolo, quando morria um apóstolo, é que os primeiros tivessem tido a chance, a oportunidade de ter visto Jesus morrer e de ter, de alguma forma, visto Jesus ressuscitar. Então, veja, então os apóstolos, eles não só ensinavam aquilo que Jesus ensinava, aprenderam com Jesus. Aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles compreenderam pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem ajudou os apóstolos a entenderem o que Jesus estava ensinando. Porque humanamente eles não conseguiam conceber. Eles achavam que Jesus seria igual ao rei Davi, iria estabelecer Israel como centro do mundo, e eles iriam participar do reinado junto com Jesus. Essa era a ideia de todos esses discípulos de Cristo. Eles seguiam Cristo também com essa intenção, de reinar com Cristo, porque eles viam em Cristo, e era o desejo de todo o povo de Israel, que o Messias seria igual ao rei Davi, ou mais forte que o rei Davi. Então eles seriam os ministros do futuro rei Davi, que era Jesus Cristo. Então, eles não entendiam o que Jesus ensinava. Eles entendiam uma parte, outra parte ficava muito confuso. Mas a partir de Pentecostes, que Jesus, pelos seus méritos, conquistou, ou seja, que o Espírito Santo fosse derramado e agisse de dentro para fora nas nossas existências, aqueles homens receberam o Espírito Santo, foram batizados em Pentecostes, e a partir do Espírito Santo, o Espírito Santo esclareceu na inteligência deles que não era assim, que Jesus é Deus que se fez homem para
livrar a humanidade dos pecados e não fazer de Israel um povo rei dos outros reis. Veja, e assim mesmo, depois que eles compreenderam isso e sabendo que eles teriam todos os judeus contra eles e o mundo contra eles, eles saíram pelo mundo inteiro ensinando o que Jesus ensinava, que ia contra todo o conceito das civilizações de todas as épocas, e afirmando categoricamente que Jesus é Deus. Porque eles viram Jesus morrer e viram Jesus ressuscitar. E aí eles compreenderam, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus é Deus que se faz homem. E aí eles entenderam a missão deles, contra tudo e contra todos. Então, o catolicismo não é só um conceito, é infinitamente mais do que isso. O catolicismo é também testemunho de milhares e milhares de homens e mulheres que viveram e conheceram Jesus fisicamente e viveram ou conheceram Jesus interiormente, sem tê-lo conhecido fisicamente. Mas há os testemunhos daqueles que conheceram Jesus. Então você pega, por exemplo, um São Pedro, o primeiro Papa, ele teve 3 anos de vida comum com Jesus. São João, ele teve 3 anos de vida incomum com Jesus. Partilhavam tudo, estavam todo o tempo juntos. Então, este homem, ele não só tem o poder do Espírito Santo para ensinar, para compreender o que Jesus falava, mas ele tem a força do testemunho. Eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, eu toquei Jesus. São João deitou no peito de Cristo na última ceia. Então, São João ouviu o sagrado coração de Jesus bater. E ele dá testemunho disso, não só com palavras, mas com a sua vida. Então, a fé também, ela é apresentada não só como uma capacidade sobrenatural que nos é dada, mas como o efeito do que essa virtude sobrenatural faz em nós e comprova por testemunhos de homens e mulheres que conheceram Jesus que isso é real. Bonito, né? Vamos fazer uma pausa? Daqui a pouco a gente continua. Vamos lá? A nossa história, a história da nossa igreja, é repleta de pessoas que viveram essa realidade e testemunham essa realidade. E todas as facetas humanas, essa realidade da virtude da fé, ela atua em todas as facetas humanas. Veja, Deus não só existe, Deus não só se fez homem para nos salvar do pecado e das consequências do pecado, mas Deus se faz homem para nos ensinar a sermos homens que desenvolvem todas as suas capacidades que Deus deu para a gente, naturais e sobrenaturais. Então, a virtude da fé, ela é essencialíssima. Jesus agindo na nossa vida é essencial, perdão. Jesus agindo na nossa vida é essencial. Não tem como prescindir de Jesus, abrir mão de Jesus. E essa loucura que a sociedade está fazendo hoje é de uma insanidade atroz. Por isso a importância de evangelizar. Você pega, por exemplo, São Pedro. São Pedro não só conheceu Jesus, conversou com Jesus, foi ensinado por Jesus, mas também foi curado por Jesus. São Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus aparece ressuscitado para Pedro e pergunta para São Pedro: tu me amas, Pedro? Pedro responde: sim. Aí Jesus pergunta a segunda vez para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim. E aí Jesus pergunta pela 3ª vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro entristece e fala: tu sabes que eu te amo. Só depois é que Pedro compreendeu que Jesus estava curando a ele, da traição, da negação que ele realizou contra Jesus 3 vezes.
Veja, então Pedro, ele não é só testemunho da pessoa de Cristo. Ele não só pregava a Cristo com o poder do Espírito Santo, e a pregação de Pedro passa a ter uma força indescritível depois de Pentecostes, porque ele não prega mais só em função dele. Ele prega sob a força, embaixo da força do Espírito Santo. Mas o que ele prega tem uma força imensa porque ele viveu com Cristo, humanamente falando. Ele foi curado por Cristo, ele foi preparado por Cristo. Então, quando Pedro fala, ele fala sob a autoridade humana de quem viveu ao lado de Cristo, de quem foi curado por Cristo, preparado por Cristo para ser o primeiro padre, primeiro papa. Então, Cristo começa a preparar Pedro para ser o papa. Isso é bíblico, porque Cristo olhou para Pedro. Fala o Evangelho de São João logo no comecinho do Evangelho. Esse olhar de Cristo é um olhar que transforma o ser humano, é o olhar que reconhece o ser humano, é o olhar que percebe tudo do ser humano e o que precisa ser arrumado e curado. E Jesus faz isso com Pedro. E isso chega a uma plenitude a partir de Pentecostes, porque aí o Espírito Santo vai confirmar a obra de Jesus na vida de Pedro. E vai confirmar a força que Pedro deveria ter para exercer o primeiro papado. Veja como isso é importante. Então, o testemunho de Pedro é importantíssimo, porque ele foi preparado por Cristo para isso. Ele foi amado, ele viveu com Cristo, ele dá o testemunho de morte e ressurreição de Cristo e da cura que Cristo realiza nele a partir da sua própria ressurreição. Jesus não foi preparando Pedro só na vida em comum, os 3 anos que tiveram em comum, mas Jesus também curou Pedro depois da sua ressurreição. Então, o testemunho de Pedro, iluminado pelo poder do Espírito Santo, como nos fala em Atos dos Apóstolos, é um testemunho avassalador, porque ele fala de uma verdade absoluta. Existe um Deus que se faz homem. Eu conheci esse Deus, eu toquei nesse Deus, esse Deus me curou, esse Deus me salvou, esse Deus me transformou, e esse Deus me deu uma missão. E esse testemunho, ele foi fortalecido, além do lado humano, pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que depois, em Atos dos Apóstolos, que São Pedro fala aos judeus, e antes disso eles estavam fechados numa sala, morrendo de medo dos judeus. Quando eles recebem o Espírito Santo, lá nos Atos 2, ele abre aquele cenáculo, aquela sala onde eles estavam, e começa a pregar, sem mais medo. Porque é o poder de Deus movido pelo Espírito Santo e o testemunho vivo da realidade que Pedro viveu com Jesus é que leva a uma multidão de judeus se converterem. Aqueles judeus que os próprios discípulos estavam morrendo de medo. Você compreende? Então, a evangelização, ela é um ato de fé, mas não uma fé no escuro absoluto, mas o ato de uma fé que tem sinais. E esses sinais são apresentados pelos homens e mulheres que conheceram Cristo. Então, Cristo não é um mito, Cristo não é uma história que a humanidade criou para lidar com a morte, com a tristeza, com a desolação e com a falta de sentido da existência, assim como os deuses pagãos foram criados pela imaginação do ser humano. Jesus não é fruto da imaginação de perdedores, que nem fala Nietzsche. Coitado de Nietzsche. Jesus é Deus que se faz homem. A história de Cristo é vista, é vivida, é refeita por uma multidão de seres humanos que, movidos pelo Espírito Santo, podem agora testemunhar: Jesus existe. Jesus existiu. Jesus foi morto numa cruz. Todas aquelas pessoas viram Jesus ser morto numa cruz. Mas Jesus aparece para poucos depois de ressuscitado. Jesus poderia aparecer para uma multidão depois de ressuscitado, mas Jesus escolheu aparecer para poucos. E esses poucos dão testemunho. Por que Jesus faz isso? Talvez porque ele queira que nós aprendamos a viver sob a fé. Sabe, os limites dos sinais
que confirmam a fé são tênues, são pequenos. Porque senão eu não preciso de fé. Se eu estou vendo que essa garrafa é uma garrafa, eu não preciso ter fé para entender e ver que essa garrafa é uma garrafa. Mas ao pensar em Jesus, eu aceitar que Jesus existiu, existe, age e é Deus que se faz homem, e os sinais me revelam isso, e os testemunhos me revelam isso, mas não revelam de forma perfeitamente clara, porque o ser humano precisa aprender a viver pela fé, não só pela visão humana. Deus se agrada daqueles que vivem pela fé. Então, isso é um processo de transformação do ser humano. Então, os sinais são importantes. A nossa fé não é uma fé cega. Uma fé que a razão não é capaz que a nossa razão não é capaz de se relacionar com a fé. Mas a fé não pode ser totalmente esclarecida como sinal. Porque isso já não é mais fé. Eu preciso acreditar, eu preciso aprender a viver pela fé, porque eu vou ter que viver uma série de situações na vida em que eu não vou ter como enxergar saídas, eu não vou ter como enxergar soluções, eu não vou ter como enxergar até mesmo para compreender o porquê daquelas situações em determinado momento. Mas eu vou ter que aprender a viver e ultrapassar essas situações que eu não consigo entender, enxergar e perceber. Por isso eu preciso aprender a viver pela fé. E a fé, ela me garante que Jesus é Deus que se faz homem. Por quê? Porque a igreja vem ensinando isso há 2000 anos. E quem começou a ensinar isso foram os apóstolos, que viveram com Jesus, que tocaram Jesus. Vejam os sinais. Não são sinais tão absolutos e perfeitos que não exijam da gente a fé, que é acreditar sem ver perfeitamente. Mas a gente pode ver algo, entende? A fé tem essa possibilidade. A gente enxerga determinados sinais, mas esses sinais não são absolutamente claríssimos. É necessário que eu aprenda a viver a partir dessa virtude que Deus me dá, não a partir só do meu racional. É um salto no amor a Deus, é um salto na confiança a Deus, é um salto na certeza da providência de Deus. Mas se eu não sei quem é Deus, se ninguém me ensina quem é Deus, por isso a importância da evangelização. Bonito, né, gente? Realmente, quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente cresce. A gente sai de uma vida medíocre, de uma vida limitada, de uma vida triste, de uma vida obscura, para uma vida repleta de possibilidades, uma vida repleta de santidade e uma vida repleta de sobrenatural. É para isso que fomos chamados. Só que nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus. Nós estamos acostumados a vivermos como criaturas de Deus. O batismo nos fez ser filhos de Deus. Então, é uma vida nova. E essa vida nova precisa ser vivida não só no racional humano, mas pela fé. Pela certeza daquilo que a gente não é capaz de enxergar plenamente. A gente enxerga algo. Então, eu preciso aprender a me apoiar em Deus. Apoiar no seu amor, me apoiar na sua verdade, me apoiar na sua providência. Mas como é que eu vou me apoiar na providência se eu acho que eu posso resolver tudo? Por isso a importância dos santos. Veja, quantos santos tiveram que enfrentar imensos problemas. E eles constataram que para realizar a missão que Deus tinha dado para eles precisariam superar aqueles imensos problemas físicos, externos e interiores. Mas eles chegavam à conclusão de que eles não conseguiriam. Duas saídas. Ou eu abandono Deus, ou eu mergulho em Deus. E aí, em Deus, eu vou vivendo a cada dia, e aqueles problemas internos, externos ou físicos, que eu supunha serem
serem impossíveis de ser resolvidos lá atrás, eu começo a perceber que para Deus nada é impossível. Mas eu precisei dar o passo. Eu precisei descobrir que aquele problema que tem uma aparência de insolubilidade, de dificuldade absurda, que eu nunca vou conseguir humanamente vencer um negócio desse, eu preciso continuar andando em Cristo. Vamos dar um exemplo? Moisés, grande Moisés. Moisés foi chamado por Deus para sair do Egito e para levar o povo dele, o povo de Israel, para a terra prometida. E Moisés está andando com o exército do faraó atrás dele e atrás de todo o povo de Israel. O faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel ir embora. E aí o faraó mandou trazer o povo de volta. E o exército do faraó, poderosíssimo, foi para trás do povo de Israel no deserto. Porque Israel já estava, o povo de Israel, junto com Moisés, já estava indo para a terra prometida. E nesse caminho da terra prometida, eles se deparam com o mar. E logo atrás vem o exército do faraó. E o mar na frente deles. E o exército do faraó atrás. E o exército do faraó veio para destruir. Destruir os rebeldes e levar de volta os cativos, os que aceitassem ser cativos. Então eles já estavam condenados, não tinha saída. Não tinha saída humana. E aí Moisés percebeu, sentiu no coração que era necessário bater o cajado no mar. E quando Moisés fez isso, o mar se abriu. E aí Moisés viu a providência de Deus diante do impossível, diante da morte certa. A fé abriu o caminho de algo que Moisés nunca imaginaria que pudesse acontecer. Então eu preciso aprender a viver de tal forma como Moisés viveu. Porque senão eu não vou fazer nada na vida. Porque as dificuldades, os problemas, os limites impedem. Só que eu não posso viver em favor, em função das dificuldades, dos limites, dos problemas. Eu preciso aprender a viver além disso. Por isso a virtude da fé. A virtude da fé me revela uma ação sobrenatural de Deus capaz de me dar soluções e caminhos que humanamente são impossíveis de se chegar sozinho. Mas se eu não começar a aprender a viver isso, eu nunca vou chegar nisso. Porque eu vou ficar paralisado. Se Moisés ficasse paralisado diante do medo e não batesse o cajado na água, o mar não se abriria e todos morreriam. Percebeu? Virtude teologal da fé. Veja, um outro exemplo de Antigo Testamento, que eu sempre achei maravilhoso. Já falei algumas vezes para vocês. Abrão. Abrão sai de Ur, lá na Caldeia, e vai, junto com seu papai, Terá, para a Palestina. Ele sai de um lugar, lá de cima, e vai para a Palestina. Papai Terá, o papai de Abrão, sentiu no coração que estava na hora de sair de Ur, que era uma terra idólatra, uma terra cheia de pecados, uma terra cheia de violência, uma terra brutal. Ur na Caldeia. Os caldeus eram terríveis também. Então, o papai Terá de Abrão percebe que humanamente não tinha mais como viver naquele lugar, daquele jeito, como as pessoas viviam daquele jeito, naquela idolatria terrível, naquela violência terrível, naquela impureza terrível. Aquilo incomodou demais papai Terá, papai de Abrão. E ele pega a família e vai embora. E Abrão, junto com o papai Terá, de repente, papai Terá morre e Abrão fica sozinho. E na solidão absoluta, não tem mais a segurança do papai. Ele passa a ser agora o que tem que dirigir o clã dele para a terra que o papai Terá queria que fosse. Mas junto com isso vem todos os limites. Vem toda a solidão, vem toda a fraqueza, vem toda a fragilidade, vem toda a humanidade. E nessa terrível humanidade, nessa terrível fragilidade, nesse medo, nessa solidão, nesse abandono, porque ele está no meio do deserto.
Ele não está nem na terra dele, não chegou nem na terra que o pai dele queria que ele fosse. Ele está no meio do caminho, e nesse meio do caminho, nesse vazio, ele escuta a voz de Deus. Que coisa, né? Que coisa. E como é que a gente sabe que isso é real? Porque nós temos 6.000 anos desse testemunho, desta realidade de Deus tocando no seu povo e depois de Deus se fazendo homem para conduzir o seu povo. Quem me garante isso? A virtude da fé. Outro exemplo que eu quero dar é de um homem que todos nós deveríamos ter um carinho excepcional. São José, o esposo da Virgem Maria. São José, o pai adotivo de Jesus. Parece uma coisa meio que incoerente, né? Parece uma coisa menor. Mas imagina a missão que José tinha. Proteger a Sagrada Família e, junto com a Virgem Maria, criar o Filho de Deus nessa terra. Imagina São José diante da missão que Deus revelava para ele. Ele acabara de saber que a sua mulher, a sua esposa, estava grávida, não dele. E aí? José tinha certeza de que a Virgem Maria nunca o trairia. José tinha certeza de que a Virgem Maria estava sob a ação divina, porque José era um homem justo. Essa certeza veio de quem? Da fé. E como veio a certeza de São José, para suportar ser o pai adotivo de Jesus, proteger Jesus num tempo violentíssimo, numa época violentíssima, de pessoas violentíssimas, e formar esse menino que é o Filho de Deus, só pela fé. Só pela fé. Então, nós temos milhões de testemunhos de homens e mulheres que podem falar: Deus existe. Jesus é Deus que se faz homem. São José viu o menino Jesus. O que é o Natal? José, junto com a Virgem Maria, adoram ao menino que acabara de nascer. E, de repente, os pastores, alertados pelo anjo, vêm adorar a Jesus. Os mais frágeis daquela época, os mais esquecidos, os mais pequenos, foram alertados pelos anjos. E os anjos vieram adorar Jesus. Veja, a Virgem Maria, quando vê os pastores chegando, São José, quando vê os pastores chegando, veja que testemunho. De repente, passado um tempo, os magos, os reis magos, trazem presentes e vêm adorar o Filho de Deus. Homens que moravam em outras nações se uniram e vieram para adorar o Jesus, aquele menino Deus, que eles sabiam, pelas ciências humanas, que deveria nascer. E sabiam que havia nascido por causa de uma estrela que estava passando no céu. Veja que coisa mais linda. Vejam os sinais. Isso tudo corrobora que Jesus é Deus que se faz homem. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Até semana que vem. Bom final de semana, uma santa Eucaristia. Façam belas confissões e, por favor, só comunguem em estado de graça. Fiquem com Deus, uma boa noite e até segunda, se Deus quiser.